Sejam todas bem-vindas ao nosso evento. Eu sou Eleida Rose, líder do Comitê 60+, e vou fazer uma pequena apresentação do que é o nosso grupo. O nosso grupo, esse ano nós fazemos 12 anos. Ele nasceu em 2013, criado por 40 mulheres que se reuniram em diferentes segmentos e pessoas para ver o que a gente poderia fazer para somar esforços para ter o protagonismo feminino. Nossa líder é a Luiz Helena Trajano e nós começamos com 40 mulheres, 40. E hoje nós somos o maior grupo suprapartidário do mundo. Nós temos um propósito, que é justamente ativar o protagonismo feminino para transformar o Brasil, influenciando políticas públicas. A gente trabalha com as ODS, na parte econômica, social, paz e justiça e ambiental. Aqui são os comitês temáticos que eu estava falando para vocês. Eles trabalham com causas. E a nossa causa do Comitê 60+, é educação para o protagonismo da mulher idosa. O nosso comitê, ele tem como, digamos assim, promover a educação para a longevidade bem-sucedida, a conscientização a respeito do preconceito de idade, promover a mudança cultural e atitudinal sobre o envelhecimento e outras ações que podem ser praticadas em qualquer lugar do mundo. A gente tem essa frase: sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas, se esse sonho se sonha junto, é realidade. Então, esses são os princípios do nosso comitê, do nosso grupo de mulheres do Brasil. Temos uma parceria, o nosso Comitê 60+, com o Longe Talks, da Eliane e da Jéssica, e agora eu passo a condução desse evento para vocês duas, por favor. Bom, a nossa pauta de hoje, a fala, é uma coisa que a gente sempre traz dentro do Longe Talks, dentro das nossas falas em relação à longevidade, que é o propósito. Então a gente tem um especialista em propósito aqui, que vai falar melhor para vocês. E hoje a gente abre a casa para falar sobre isso. E uma pergunta que ele sempre faz é: o que te faz acordar todas as manhãs? Então a gente vai ter hoje aqui 5 vozes, mas o propósito é um só. Mostrar o quanto que o próprio propósito ele é extremamente importante no desenvolver da nossa longevidade. E pensar que a longevidade ela acompanha a gente a vida inteira, Não é só, é um processo. Se a gente pensar no processo de envelhecimento, ele é contínuo, Ele é heterogêneo, ele acompanha a gente desde que a gente é desenvolvido. Então hoje a gente vai ter a Eli aqui conosco, eu, que sou a Jéssica, a Silvia, doutora Oni e doutora Diana, para compor aqui conosco a mesa. E aí a gente tem 5 vozes, muitos caminhos e um mesmo chamado, que é acordar para a vida com propósito, coragem e legado. Então a gente tem diferentes áreas. E o legal é que quando a gente traz diferentes áreas, a gente consegue ver a maneira da gente olhar para o desenvolvimento do nosso propósito de formas diferentes. Nem todo mundo tem o mesmo propósito e nem todo mundo constrói da mesma maneira o seu propósito. Mas todo mundo tem um. Muitas vezes a gente nem sabe. Bom, gente, antes de mais nada, eu estou aqui extremamente emocionada, porque é um imenso prazer ver rostos de pessoas tão queridas e pessoas que eu estou conhecendo aqui agora. Essa relação é que nos faz viver a longevidade. Gente, se não tiver essas comunidades, se não tiver essas parcerias, esses olhares, a longevidade se perde. Propósito é o sentido que damos à nossa existência, É o fio que nos conecta quem nós somos dentro de nós, o que fazemos e por que fazemos. Mas eu preciso ter um propósito grande? Não, gente, a gente não precisa.
A gente precisa ter a conexão de dentro para fora e pode ser nas coisas mais simples. A gente precisa encontrar dentro da gente e cada um tem um propósito único seu e que se transforma ao longo da vida. A gente não vai achar que já descobriu o propósito aos 20 e que aos 30, aos 40, aos 60, aos 80, ele vai continuar o mesmo, ele se transforma. A essência nossa não muda, o dentro, mas ele se transforma. Ele se transforma no caminho e a gente vai construindo ele a cada dia. Então são coisas muito simples, né, quando a gente fala de propósito. É a razão pela qual levantamos todos os dias aquilo que nos motiva, inspira e orienta nossas decisões. E é interessante a gente pensar, né, no propósito, no que nos move, mas eu gosto de falar também que se a gente tem um sonho sem planos, a gente vive uma fantasia, né? Então é importante ter hábitos para que a gente cumpra com os nossos propósitos, né? Uma das coisas que faz a gente sustentar um hábito é a motivação. E a motivação não sou eu aqui que vou motivar vocês. A gente pode inspirar vocês, mas a motivação ela é intrínseca. Cada um tem uma. Então quando a gente vai criar um hábito para a gente, né, viver um sonho, para a gente cumprir com o que a gente tem de ideal, a gente precisa entender primeiro o que funciona para mim. O que é importante para mim? Quais são os meus valores? E mudar hábitos é dar forma ao propósito. Então é importante a gente ter considerar, né, alguns pontos e começar simples. Então quando a gente tem um sono adequado, uma alimentação adequada, movimento, atividade, exercício e relações e propósito, quando a gente começa a cuidar da gente, de pouquinho em pouquinho, a gente começa a se mover para desenvolver os nossos planos, os nossos sonhos. Quando a gente fala de propósito, né, a gente fala que o propósito ele tem uma linha transversal diante dos pilares do envelhecimento. E aí, quais são as perguntas que a gente tem que pensar, né, para que a gente consiga começar, né, não vou dizer assim, achar nosso propósito, não é tão simples assim, né? Mas começar a pensar sobre isso. Então, a primeira, né, olhando para a sua trajetória, qual foi a semente mais importante que você plantou para viver a longevidade com propósito? Hoje, na sua visão, qual o maior desafio que a gente ainda precisa superar como sociedade para envelhecer com mais qualidade e menos preconceito? Se a gente pudesse deixar, né, um conselho para as próximas gerações sobre longevidade, qual seria? E aqui, gente, a gente também fala sobre legado, né? Propósito e legado são diferentes, mas andam juntos. E o que faz você levantar todos os dias com energia, né, para viver e vontade de viver todas as manhãs? Então, são algumas perguntas que a gente tem que se fazer para a gente começar a pensar no que pode ser o nosso propósito. Pensando também no que a gente quer deixar de legado. E quando a gente fala de deixar legado, não é só em morte, em vida também, né? Então, constantemente, vocês estão deixando legado para alguém. Qual é o legado que vocês estão deixando? Eu que vou fazer a primeira pergunta. Olhando para a sua trajetória, aí é para os três, quais foram as sementes, escolhas, valores ou atitudes que mais contribuíram para que você vivesse com propósito e construísse essa longevidade significativa na profissão, na vida, né? E transporte isso para os pacientes, para os clientes. Com muita alegria de estar aqui, querida, nesse espaço. Eu moro em Portugal, mas tenho a felicidade de estar aqui pelo menos uma vez por ano, né? E tem esses encontros maravilhosos. E agora, nessa oportunidade de poder colaborar, contribuir aqui com os meus achados, vamos dizer assim. Tenho 68 anos. E se eu pensar numa resposta da minha sobre a pergunta, não é? Quais foram as sementes, eu gosto muito de lembrar que isso foi também há 8 anos atrás, quando eu estava próxima da minha aposentadoria. Eu sou aposentada da Justiça Federal
E ali, às vésperas daquilo, como diz o doutor Alexandre Kalash, eu sentia que eu não iria de jeito nenhum para os aposentos. A aposentadoria remete a aposentos. E nem sempre os aposentos dos mais velhos é o melhor, né, da casa. Então, às vésperas mesmo, eu decidi, falei, eu vou começar uma nova atividade relacionada ao que eu gosto. Não é? Sempre muita curiosidade, viajante, na medida do possível, né? Mãe de família, né? Criação, tá? E tudo mais. Eu falei, não, eu tenho a impressão que as viagens devem estar fazendo bem para mim, para eu estar com esse vigor todo. Essa era a minha intuição. Tá bom? Eu falei, eu vou investigar isso. Eu sou advogada, eu não sou médica, eu não sou da área da saúde. Será que isso é fundamento? Fui estudar jornalismo. Tá? Então, eu, da Justiça Federal, saía para fazer os cursos de jornalismo. Jornalismo de viagem, por exemplo, e outras matérias relacionadas a essa questão de investigação. Né? Foi aí que criei a minha plataforma, o canal Across the Seven Seas, para contar, porque eu sou uma pessoa que fala muito, Eliane, adoro contar. Então, eu sou jornalista, eu vou contar. Tive a alegria de ser da primeira turma do Repórter 60 Mais, cadê a Hebe aqui? Olha a Márcia Cabral, querida, olha a Márcia, amigas repórteres, tá bom? Eu fui da primeira turma, um curso incrível, que formou pessoas 60 mais na área do jornalismo. Tive a alegria, junto com a Lilian Liang, que é a criadora, de levar esse curso para Portugal. Fizemos lá, foi durante a pandemia até. Então, se eu pensar em semente, ficaria falando muito, isso me levou a investigar, a divulgar achados, tanto na área da longevidade ativa, quando eu falo das viagens, como também na questão da relação positiva, da conexão entre gerações. Trabalho muito nessa área, Portugal, Brasil, tá bom? E até chegar ao ponto de eu criar o conceito da longevidade intencional, que é justamente nós cuidarmos do nosso futuro com intenção, planejamento e tudo mais. E o propósito, fundamentalmente, por isso. Então, se eu pensar em semente, para eu não me prolongar, é sim a minha curiosidade e a minha vontade de não ir para os aposentos, coisa nenhuma, eu quero mais, vai bater perna, viajo bastante. Fui para as Blue Zones, como a Eliane falou, não só Blue Zones, mas eu estou sempre atrás de regiões com alto índice de longevidade positiva. Eu vou lá porque eu quero ver se é verdade, né? E o que é que as pessoas 90 mais fazem, as 80 mais, 60, 70, não importa. O que é que tem de bom. E já vou só para encerrar. Não, mas vamos lá. Um ponto que eu adoro, que eu descobri lá no Japão, lá em Okinawa, não é? Que além do Ikigai, ali nasce mais um outro fundamento da longevidade ativa e saudável, se chama Moai, e nada mais é do que a conexão com amigos e familiares. São reuniões religiosas que eles fazem, até com angariação de recursos financeiros para um ajudar o outro nas necessidades. Tá? Esse é um dos pilares da longevidade lá em Okinawa. Existe, eu fui e ainda participei de um jantar de um Moai. Então, fazer amigos, curiosidade, cuidar da mente, do físico, não é? Do espírito. Não vamos falar de todos os itens dessa receita, tá? Mas eu adoro e levo muito a sério a questão dos amigos de todas as idades. Tá bom? Então, essa é a semente. Muito obrigada. Boa noite. Gratidão pela oportunidade de poder estar aqui. Semente que plantou no meu íntimo aqui é o autoconhecimento e a curiosidade de saber qual que é o meu papel nesse mundo. Isso é muito importante. Essa semente foi plantada direitinho e essa é a minha semente. Agora, o que me move todo dia, quando eu acordo, é o que eu posso fazer para o meu próximo na minha área. Eu vou para o meu consultório todo dia feliz, sabendo que eu posso ajudar alguém, colaborar com o próximo dentro do meu conhecimento. O propósito é esse. O que eu posso fazer de melhor para o meu próximo? No meu consultório, o que eu posso fazer de melhor para o meu paciente?
no ensino, a minha satisfação é quando encontro um ex-aluno meu que fala: professor, na minha área, no meu dia a dia, na minha profissão, depois que eu fiz o seu curso, mudou a minha evolução na odontologia. Então, isso é uma sensação de dever cumprido, porque quando eu ia para o ensino dar aula, eu também pensava sempre assim: o que eu posso fazer de melhor para o meu aluno? É isso, o que a gente pode fazer para o nosso próximo. É isso que me move. E tem notícias, a curiosidade de saber sobre tudo, sobre a área de saúde. Então é isso, esse é a minha motivação, o meu propósito de vida principal é ser feliz. Isso é muito importante, a gente pensar em ser feliz, o que faz bem para o meu íntimo. E eu procuro ser feliz dentro do possível. Bom, meu nome é Diana, tenho 52 anos, sou novata nesse assunto, estou louca para fazer 70 anos. Você vai adorar, Porque qual que foi a semente, né? A semente foi a minha mãe. Minha mãe é uma mulher excepcional, intensa, difícil. Então, né? Não estou falando que minha mãe, minha vida foi maravilhosa, não, mas ela tem uma coisa que ela fez como ninguém, que é me permitir sempre olhar lá na frente e falar: lá é bom, lá eu quero. E eu vejo hoje ela com 75 e me dá muita vontade. O que me motiva no trabalho é colecionar histórias. Eu sou parece que não, mas eu não gosto de falar, eu gosto muito mais de ouvir. Então eu brinco que eu sou paga para me meter na vida dos outros. Isso é maravilhoso. As coisas que me contam, assim, vocês não fazem ideia. De tudo. E é muito... Tem dia que é divertido, tem dia que é engraçado, tem dia que é esquizofrênia, porque é engraçado, triste, tudo ao mesmo tempo. E aí muda paciente, muda tudo. E eu acho que hoje é a minha maior motivação. Na vida pessoal, a minha maior motivação, que me faz querer chegar aos 75 anos, é poder passar o maior tempo possível com meu marido, que é o grande amor. Silvia, para você acredita que o Brasil ele pode criar suas próprias zonas azuis? E eu queria entender também, né, que hábitos e valores a gente precisaria cultivar enquanto sociedade para isso acontecer? Obrigada, Jéssica. Ai, meu Deus, falar de Deus que eu adoro. Bom, Blue Zones, para quem não sabe, são regiões certificadas por quê? A National Geographic, por meio do seu jornalista, Dan Whitmer, foi investigar com os médicos especialistas e demógrafos regiões com alto índice de longevidade ativa e saudável, ok? É uma certificação patenteada e ele certificou 4. São 4 regiões do planeta há mais de 20 anos em que Gianni Pesi, italiano, médico, pesquisador, tá? E Michel Polan, o belga, foram lá fazer o levantamento de dados, conferir, né, a questão não só da idade, mas o estilo de vida dessas regiões. Okinawa no Japão é um, Sardenha na Itália, Icária na Grécia, Nicoya na Costa Rica. No Brasil, nós temos Veranópolis, e quando nós falamos de Okinawa, é uma ilha imensa, Sardenha é uma ilha gigantesca na Itália, são regiões da ilha, tá certo? Onde as pessoas, acima de tudo, andam muito, já estou falando dos segredos, muita movimentação. Então, se eu falar e isso é também, quando pensarmos em Veranópolis, que ainda não fui para lá, mas quero ir, mas sabemos, por meio do Instituto Moriguchi, que é o principal investigador, a Eliane já entrevistou um dos diretores, já divulgou também os segredos. Rio Grande do Sul, perto de Caxias do Sul.
né? E aí, veja, alto índice, então os pilares há variações de uma para outra, mas vamos falar um denominador comum. Atividade, movimento, a sério. Vamos lá, fazemos isso? Temos que andar, pelo menos, gente. Eu levo muito, eu vendi meu carro quando eu ainda morava em São Paulo. Moro já em Portugal sem carro. Transporte público, Uber, enfim. Pelo menos a parte, doutora, a parte de coração, sabe, o aeróbico, acho que, né? Movimento muscular também, tá certo? Precisamos de cuidar da nossa musculatura e tudo mais. Então, eles cuidam disso. Mente, tá certo? A questão mental, todos levam isso muito a sério, seja por meio dos estímulos cognitivos e tudo mais, tá? Tem a questão das ligações espirituais, vamos dizer assim, isso também é fundamental. A alimentação saudável não é nada de uau para nós, é meio óbvio, mas é muito levado a sério, tá certo? A conexão com pessoas de todas as idades, este é o pilar, tá? Então vamos lá, saúde física, mental cognitiva, tá? E aí buscar fazer na medida do que pudermos, vamos caminhar, fazer seja o que for. Ter a conexão com pessoas de várias gerações, ter amigos, isso é fundamental. E sempre tem por trás a municipalidade, que eu gosto muito de pensar também no que os municípios, os órgãos públicos nos oferecem como estímulos para manter. E aqui em São Paulo, gente, vamos pensar Brasil, a gente tem muitas iniciativas que nos ajudam a ter uma longevidade positiva. Tá certo? Mesma coisa lá em Veranópolis. Tá bom? Muito obrigada pela pergunta. Doutora Ônia, você acredita que a autoestima ela tem uma relação direta com longevidade e propósito? Pergunta. Eu queria agradecer também a presença da Mila Tutrali também, esse sorriso maravilhoso dela. Gratidão aí pela presença, Mila. E eu já transformei muitos sorrisos. Já tive casos de paciente que chegou com foto de Cameron Diaz, quando ela estava mais em alta, né, na época áurea dela. E ela com um sorriso bem feinho, assim. Aí ela me mostrou a foto e falou, olha, o sorriso eu consigo deixar igual. E foi o que eu trabalhei. Eu trabalho com reabilitação bucal. E eu percebo assim, os pacientes que chegam, que não estão com um sorriso muito assim, agradável, né, para o observador, eles não sorriem. A primeira coisa que eu faço quando o paciente chega no meu consultório, eu peço a primeira vez que ele vai, na consulta inicial, eu fotografo o paciente e peço para ele dar um sorriso, para ver o grau de constrangimento da pessoa, o quanto ele tem receio de mostrar os dentes, mostrar o sorriso. Porque normalmente tem pessoas que não estão nem aí, tem pessoas que às vezes o sorriso não é muito bonito, mas ele não, na mente dele, no psíquico, ele não esquenta muito a cabeça em termos de sorrir, ele sorri até sem dente, alegre, feliz. Mas eu percebo muito com os pacientes, quando eu transformo o sorriso dessas pessoas, muda a vida das pessoas também. E o sorriso não é só na beleza dos dentes, está na saúde bucal também. A gente tem que trabalhar, a gente está falando sobre longevidade. A longevidade, a saúde começa pela boca. E muitos não se dão conta disso. Vocês não imaginam que 35% dos AVCs e dos infartos do miocárdio são causados pela doença periodontal. É importante, a saúde começa pela boca. Então a gente precisa ter uma boa higiene, visitar regularmente o profissional cirurgião dentista, para ver o que tem de problema ou não na cavidade bucal, que não são só dentes, são dentes, gengivas. A gente tem que ver o conjunto todo. Então essa transformação, só o fato da pessoa mudar, tirar uma halitose de uma pessoa, já ajuda assim no relacionamento demais. Porque 95% das causas da halitose estão relacionadas com a boca. Então você só consegue melhorar isso no cirurgião dentista, que ele vai te ajudar a você perder essa halitose. Porque a pessoa com mau hálito também é terrível para conviver em público também. Isso
é fundamental. Então eu procuro sempre levar ao conhecimento do público isso aí. É melhorar, ter saúde bucal. Sorria com saúde, que é o tema do meu primeiro livro, né? E a importância do sorriso na vida da gente. Quando a gente dá um sorriso, a gente muda a aura, a egrégora daquele ambiente que nós estamos. Então, trabalhar na saúde bucal, e você ter uma boa saúde bucal é fundamental para a gente ter longevidade e viver com saúde. Agora, doutora Diana, em sua experiência clínica, como o cuidado com o corpo e o equilíbrio hormonal influenciam o bem-estar emocional e o senso de propósito das mulheres maduras? Historicamente, eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver, mas vocês vão entender. Mulher morre 5 vezes mais, a gente está no Outubro Rosa, hein? A gente morre 5 vezes mais de doença cardiovascular do que de câncer de mama. Então, talvez passar fio dental seja mais importante do que ficar fazendo autoexame. Não sei, estou levantando uma pergunta aqui. O que eu estou querendo mostrar com isso? A gente teve um déficit de investimento, de esclarecimento em saúde feminina ao longo da história, e agora a gente está começando a correr atrás. A saúde feminina, desde sempre, é cercada de muitos mitos, de muito preconceito, né? E eu acho que, então, mais do que falar, aqui você está falando sobre hormônio, né? Sobre reposição hormonal, fazer, não fazer, sobre outras medidas de saúde, frequência de exames, a gente lembrar que nós merecemos uma abordagem científica, né? Então, eu acho que se eu posso dar um conselho a vocês, é que vocês não se deixem levar pelas ondas, porque a medicina, né, a gente fala que é a ciência das verdades transitórias, né? Então tem as ondas, né? Agora todo mundo faz musculação, agora todo mundo come proteína, agora todo mundo... e vai, né? Mas se eu posso pedir uma coisa de vocês, é que vocês tenham curiosidade científica, mesmo como leigas, né? Que vocês peçam, porque vocês merecem isso, que o que for explicado para vocês seja explicado de uma maneira científica. E não com jargões. Você vai fazer a reposição hormonal, você vai ter câncer. Isso você já passou da idade. Né? Não, eu quero dados, eu quero fatos, eu quero ser informada pelo profissional de saúde que eu escolhi, não pelas redes sociais, ou, né? Às vezes também, porque abre portas, levanta questões que a gente não tinha pensado, mas eu quero ser informada para tomar uma decisão conjunta, não é uma decisão de cima para baixo. Então, eu acabo achando que isso é muito mais importante do que falar sobre pontos, né? Porque cada uma é muito diferente. Você vai ter aquela mulher que quase se jogou da ponte na menopausa. Você vai ter aquela que fala, eu tinha uns calorzinhos, eu me abanava, né? Então, o que serve para cada uma? É muito diferente. O tripé, né? Não é o tripé que são mais pés do que 3, mas enfim, a base é o que vocês falaram, e é nessa ordem: sono, atividade física, alimentação, né? E, em paralelo a isso, com a mesma importância, saúde mental, relacionamento, etc., mas na parte da saúde física, que é a que eu lido, é nessa ordem. Criem hábitos de sono, higiene de sono. A gente apaga a luz, a gente diminui as luzes da casa, a gente desliga a porcaria do celular. E não me venha com esse papo que isso é coisa de jovem, porque eu sei muito bem que não é. As senhoras também ficam lá, de madrugada, vendo besteira no Instagram, né? Então, higiene de sono, não tomar um cafezinho depois das 2 da tarde, não comer buchada de bode às 9 horas da noite. O treino, aquele treino de crossfit que eu sei que todas vocês fazem, antes das 20 horas, por favor. Tá? Então, higiene de sono é a coisa mais importante na parte física. Na parte de atividade física, as pessoas me perguntam, o que é mais importante? Aeróbico ou musculação? É mais ou menos me perguntar se é mais importante escovar ou passar fio dental. Os dois.
os dois. Infelizmente, é claro que assim, uma pessoa que é sedentária, que não faz absolutamente nada e que passa a se movimentar, e se movimentar é suar, ter dor, tá? Não é aquela coisinha assim. A pessoa que passa a se movimentar 30 minutos, 3 vezes por semana, tem um ganho absurdo de qualidade de vida, de longevidade. Mas isso é sobrevivência. Quando a gente está falando em otimização, né, viver o melhor que a gente pode, é muito pouco. Né? Aí a gente começa a falar em 5, 6 horas semanais, divididas entre atividade aeróbica e atividade de força. A gente tem que sempre levar em consideração os gostos, metas viáveis de atividade física, né? Isso que você falou, né? Quando a paciente volta no ano seguinte, ela não fazia nada, ela vai falar, estou caminhando 2 vezes por semana. Tá ótimo. Mandou para trás, tá bom, não tá? Na questão de alimentação, é uma briga de foice. O que é bom comer? Não fazemos a mais remota ideia. Qual é a diversidade alimentar nas Blue Zones? É gigantesca, são dietas completamente diferentes. Né? E a experiência humana, a cultura é muito diversa. Então, você vai para o Alasca, a dieta é 100% gordura e proteína animal. Você vai para o Sudeste Asiático, é 80% arroz. Então, assim, qual que é melhor? A gente não faz ideia. A gente não faz ideia porque os corpos são diferentes, as temperaturas são diferentes, as microbiotas intestinais são diferentes. Né? E no final das contas, a gente não tem a menor condição de ter dados fidedignos sobre o impacto de longo prazo de mudanças alimentares. Né? Então, é uma pesquisa que ainda fica muito reservada aos órgãos públicos, depende muito de investimento público, universitário. Então, é muito difícil a gente ter dados. Tem alguma coisa que dá para a gente ter ideia? Tem. O que já tem bastante dado? Óbvio, por favor, não comam porcaria. Né? Açúcar faz mal, álcool faz mal, refrigerante, tranqueira. Mas, claro, né, o que faz veneno é a dose. Ah, mas eu gosto de tomar minha cachaçinha no domingo à tarde. Pelo amor de Deus, toma 2. Mas não pode ser um hábito, né? Não pode ser uma coisa do dia a dia. Então, a alimentação talvez seja o pedaço mais difícil, né, dessa questão dos hábitos de saúde. E o médico, onde entra ali? Serve para alguma coisa? O médico serve para orientar os riscos. Os seus principais fatores de risco, pelo seu histórico, pelos seus exames, estão aqui. Então, é nisso aqui que a gente tem que se concentrar. Você tem um colesterol altíssimo. Você não pode ficar sem fazer atividade física aeróbica 3 vezes por semana. Você não, você não gosta? Vamos fazer 2. Então, o médico serve para dar essas orientações, determinar os riscos. Tá? E para solicitar alguns exames, que não são tantos assim. O que a gente tem que ver? Do que a gente morre? Doença cardiovascular, câncer, doença neurodegenerativa, principalmente. Estou esquecendo algumas coisas, né, doutora? Mas depois você fala, depois você completa. Vou falar o que eu sei, que eu não sei, eu não posso falar. Então, a gente precisa fazer aqueles exames básicos para ver os nossos fatores de risco cardiovascular, colesterol, glicemia, né? Dá uma olhada nas artérias do coração aqui, se estão entupidas, se não estão entupidas. Isso é uma coisa que a gente tem que dar uma olhada. Câncer, não tem tanta coisa que a gente consegue fazer diagnóstico precoce, né? Câncer de colo de útero, câncer de mama, câncer de endométrio. Quem tem histórico familiar de câncer de pele consegue com regularidade olhar as pintas. Os homens, câncer de próstata e câncer coloretal. É isso. O resto, galera, reza, que não tem o que fazer. Né? Doença neurodegenerativa tem um lado ruim. A gente ainda não tem grandes exames prognósticos, né, que permitem fazer um rastreio de quem a gente tem que acompanhar, quem a gente tem que investir. Mas, por outro lado, tem uma notícia muito boa. O cérebro é um órgão. Então, quando a gente cuida do coração, a gente cuida do cérebro. Os fatores de risco são exatamente os mesmos. Então, por exemplo, quando a gente faz musculação, todo mundo tem essa ideia, né, que para manter a longevidade
mental. E eu não estou falando de saúde mental no sentido de conexões, né? Estou falando de saúde do órgão cérebro, né? Quando a gente tem muito essa visão que para não ter demência a gente tem que estar fazendo sudoku, mas a gente tem que fazer musculação. Pra vocês terem uma ideia, uma das substâncias que ativa a circulação cerebral, mais importante, é produzida no músculo. Então, a gente tem essa sorte, né? Que esse cuidado também permite que a gente mantenha uma saúde cerebral mais longa. Falei mais que a mãe da cobra. Eu queria imensamente agradecer pelas aulas que nos deram, né, por essas dicas. Bom, gente, esse é um convite a gente pensar no que faz a gente acordar todas as manhãs e sair sorrindo, cuidando da saúde, cuidando da mente, mudando hábitos, mas principalmente sendo felizes, porque a gente tem e pode se dar esse direito de ser feliz. Nunca é tarde para florescer. Quando nos atrevemos a fazer o que amamos, cada dia pode ser o melhor da nossa vida.